Oi, Queris. Este é um momento para tudo, tudo que você estiver fazendo para ouvir essa história. Essa é a história do perfume do Brasil Priprioca. Um perfume que foi o projeto da minha vida e é a fragrância da minha vida. Estão ouvindo as ararinhas? Elas vão nos acompanhar por todo o vídeo. E se imagine desde já na Amazônia. Esse projeto foi um projeto muito peculiar, porque além do desenvolvimento da fragrância Perfume do Brasil Priprioca, a equipe deveria desenvolver também o óleo essencial do ingrediente principal, que era a priprioca. Um ingrediente novo, único, que deveria, além de tudo, ser pesquisado e ser defendido como seguro para uso sobre a pele. Tudo correu maravilhosamente bem e o Brasil e o mundo ganharam esse ingrediente fascinante que é a priprioca. Um ingrediente que eu diria de dualidade, porque ao mesmo tempo que ele abre com um frescor muito intenso, picante, ele também tem cheiros de raiz, cheiros de madeira úmida, como um pouco do patchouli. Ele até lembra o patchouli. Então, imagine o valor olfativo que esse ingrediente tem para a perfumaria. Ao mesmo tempo que ele sai com esse frescor absoluto, ele garante uma durabilidade, uma substantividade para a fragrância excepcional. Um cheiro terroso, úmido, um cheiro da Amazônia. Bom, este perfume foi criado por Olivier Pechet e posteriormente colaborado com Thierry Bessart, ambos perfumistas da Givaudan, e esses perfumistas desenvolveram a ideia de criar um perfume que representasse a Amazônia. Esse perfume foi primariamente idealizado por Olivier Pechet e ele se imaginou sobrevoando a floresta amazônica, como se fosse um voo sobre aquela imensidão verde. Nada de estereótipos, nada do carnaval, nada de mulheres com pouca roupa, nada de caipirinha, tudo que o estrangeiro pensa sobre o Brasil. Que não é uma mentira. O Brasil é isso também, é essa alegria, é esse formato divertido, boa música, boa gente. Mas antes de tudo, nós estávamos falando sobre um ingrediente, e esse ingrediente tinha de fazer jus ao que é o Brasil. A direção olfativa foi um floral verde. E isso era um pouco inédito, porque se a gente pensar bem, o floral verde, ele combinaria muito bem com o Brasil, assim como combina, mas não é um perfume para ser um eau de parfum, para ser um Del Parfum, um perfume de dosagem altíssima como este daqui tem, porque era lógico que a gente pensasse num Chipre, num Oriental, mas isso não era Brasil na época. O Brasil, a Amazônia, é fresca. Bom, nós contamos também com uma novidade que foi o ingrediente principal deste perfume, que é a priprioca. A priprioca, gente, é um ingrediente, é uma raiz. Se vocês forem no nos meus destaques do Instagram, vocês vão ver uma pastinha Visita a Natura e lá eu coloco fotos da planta priprioca. A planta priprioca é como se fosse um papiro ou um arbusto que cresce mais ou menos 1 metro, 1,20 m do chão. É nas raízes que ela guarda umas espécies de batatinhas. Quando essas raízes estão muito bem regadas, adubadas corretamente e organicamente, essas raízes produzem cerca de 30 a 35 batatinhas. E é dessas batatinhas que sai o óleo de priprioca. O óleo de priprioca, ele precisa ser, entre a colheita e a produção, precisa levar no máximo 3 dias. Então, colhe-se a priprioca, bate-se no rio, é um processo lindíssimo. A Natura deve ter vídeos ainda sobre isso circulando na internet, porque era um processo
emocionante de ver a colheita, a lavagem da crepirioca no rio, dessas batatinhas, depois a secagem, e ela tinha de ser produzida, ela tem, ainda é produzido o óleo até 3 dias após a colheita. Depois disso, há um rendimento menor do óleo. Então imaginem todo esse processo sendo descoberto aos poucos. Ninguém conhecia tudo sobre a crepirioca. O uso popular da crepirioca lá na Amazônia, no Ver-o-Peso, era diferenciado. Mas aqui no Brasil, o Brasil todo, não conhecia isso. Bom, o que surgiu foi esse perfume, que é uma joia, como se fosse uma joia entregue pela floresta para nós. Eu ainda confesso para vocês que tenho dificuldade de usar esse perfume na forma como ele se apresenta e passar assim apenas umas gotinhas, mas fica, viu, gente? Esse perfume é extremamente intenso. Ele foi feito desta forma para garantir que ele tivesse das pessoas que o comprassem e das pessoas que o usassem o respeito de uma joia mesmo, de um perfume, de um eau de parfum rico e sofisticado. Quando Olivier Péchet pensou nessa fragrância, ele idealizou esse lado verde, então se tornou um floral verde que sai com um lado cítrico intenso, de limões, de bergamota, mas sai também com notas aquosas de lírio do vale ou miguê. A gente já tem falado muito sobre o lírio do vale ou miguê, que tem um cheiro branco, também verde e aquoso. E esse cheiro combinava muito com a imensidão, não só verde da Amazônia, mas também das águas, dos rios. Esse combo, essa combinação toda, deixou essa fragrância belíssima. Ela contém gálbano também, e o gálbano é aquele cheirinho de grama cortada, que eu já mencionei em diversos perfumes para vocês. Aqui também tem. Então imaginem só, o lírio do vale com esse cheiro aquoso e verde, mais o gálbano, que também é verde, junto com os ingredientes de saída, que são os cítricos, fazem uma combinação fresca e explosiva. Aí, de fundo, ele tem âmbar, um conjunto de âmbar entre vanila, fava tonka, que é o nosso cumaru, mas bem pouquinho, e tem baunilha, então vanila ou baunilha, fava tonka, benjoim, tem madeiras, um combo de madeiras, tem vetiver, mas aí tem o segredo principal, que é a piprioca. E a piprioca faz toda a diferença neste perfume. A piprioca é esse ingrediente que eu mencionei, que tem um cheiro. Esse cheiro é um combo, na verdade. Ao mesmo tempo que ele tem cheiros frescos, que colabora com o frescor da fragrância, então, além dos limões, da bergamota, ele intensifica o frescor porque ele tem um cheiro apimentado, aromático. Ele tem também um cheiro terroso, que lembra muito o patchouli, mas não tão intenso quanto o patchouli. Em termos de intensidade, eu diria que sim, ele é intenso, mas não igual ao patchouli. Ele tem um cheiro de madeira úmida e, como vocês viram nas fotos e nas fotos lá do Instagram, nos destaques, vão mostrar, a piprioca, ela também dá em igarapés. E por isso essa mistura aquosa, verde, terrosa, especiada, que ingrediente completo. A piprioca acabou sendo uma identidade de fragrâncias Natura e não só entra neste perfume, como em outras composições que a Verônica Catto, perfumista da Natura, introduz. Então, se vocês querem encontrar a real essência da piprioca, do perfume do Brasil, este é o perfume que vocês devem conhecer. Infelizmente, ele não está mais disponível nas águas, porque existia uma água de piprioca de frescor altamente grande. Era o meu perfume de verão, eu sempre adorei esse perfume
Como eu disse para vocês, eu não usava ele dessa forma. Eu pedia aplicações em frascos com pump spray, com atomizador, para que eu pudesse borrifar na medida que eu quisesse. Esse é um perfume altamente desejável para verão. Eu não uso apenas ele, mas este é um dos perfumes que eu mais uso. E eu acho incrível que muitas pessoas, quando eu estou usando esse perfume, me perguntam que perfume é esse que eu estou usando. Inclusive, quando eu ia na Natura, na época que eu atendia a Natura, algumas pessoas me perguntavam: que perfume você está usando? E eu dizia: é Priprioca. Ué, mas fica diferente em você? Porque este é um perfume para ser usado. Não é um perfume para ser cheirado em fita, é um perfume para ser experimentado. Há perfumes que são assim, perfumes que contêm muitos naturais, são perfumes que só são realmente sentidos quando aplicados na pele. Portanto, gente, este é um perfume de vida, é um perfume que representa muito o Brasil, representa a história da região amazônica, representa um ingrediente inovador que acabou virando ingrediente da paleta dos perfumistas e hoje aparece em muitas produções da Natura. Eu tô doida para fazer o vídeo para vocês de Magia da Floresta, que leva a Priprioca também. Mas é uma composição completamente diferente, um pouco mais anoitecida, um pouco mais sedutora e misteriosa. Este não, este é fresco. É como se a floresta se abrisse para a gente e viesse e entregasse essa joia. Que delícia de perfume que vocês têm de conhecer. Eu já vi muita gente torcer o nariz para a Priprioca. Eu até entendo, gente, mas isso significa que ainda a Priprioca não virou ingrediente conhecido para você. Uma hora que ela virar um ingrediente conhecido, você vai ver o valor que ela tem e não vai querer outra coisa. Ou pelo menos vai querer muitas coisas e vai querer ter mais um para o seu arquivo confidencial, aquele dos segredos da sua perfumaria. Eu amo o perfume do Brasil, Priprioca, desde o seu lançamento. Um perfume que tem uma história da perfumaria brasileira que é inegável. Uma história de inovação, uma história de diferenciação e uma história de fazer perfume com a cara do Brasil. Por isso, quando a Natura se chama Perfumaria do Brasil, eu até entendo, gente, porque perfumes como Priprioca e a linha Ecos trouxeram essa visão diferenciada do que é o Brasil e os ingredientes que o Brasil pode cooperar para a perfumaria também. Então, se você não conhece Perfume do Brasil Priprioca, peça para sua revendedora, vai lá conhecer com alguém que tem, e se um dia você puder ter, tenha, porque esse perfume é história, a história da perfumaria do Brasil. Um beijo, ó.